Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o André do Minutos Psíquicos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e me acompanhando mais uma vez aqui está o Chicão. E aí, Chicão, tudo certo? E aí, André, tudo certo? Então, olha só, nós temos aí dois vídeos que foram publicados nos últimos dias e que a gente não fez um bom episódio sobre eles, né? Geralmente a gente faz um episódio sobre o assunto que foi abordado na semana, né? E a gente teve dois que se acumularam, então a gente vai falar dos dois hoje. Até porque um deles é anfetaminas e a gente julga que não tem muito que... Não tem muita conversa para ter sobre esse assunto, né? Porque afinal de contas eu e o Chico não somos usuários de anfetaminas e nem conhecemos pessoas que são, enfim. Mas vamos comentar um pouco de cada vídeo. Vamos começar pelo vídeo de paciência. Chicão, uma coisa que eu reparei nos comentários foi assim, quase todo mundo que viu esse vídeo falava algo como: ai, fez vídeo sobre paciência, mas o vídeo tem 10 minutos, então eu não vou ver. O que você achou desse povo falando isso? Cara, se você tá de bobeira no YouTube e você deu de cara com esse vídeo, com certeza você tem 10 minutos pra assistir. Então, velho, só assiste, tá ligado? Não, assim, as pessoas até têm 10 minutos pra assistir, mas elas não querem porque elas se recusam, né, diante do seu nível extremo de impaciência. Cara, eu acho que a gente vive um momento, assim, uma época que, de fato, o, o consumo, assim, pelas coisas, pelo entretenimento, pelo conhecimento, tem uma certa agonia, né, das pessoas em querer que seja tudo muito veloz, muito instantâneo, né? Sim, tanto é que o TikTok não era, mal era conhecido alguns anos atrás e agora é tipo assim a nova tendência, os vídeos curtos, até a gente tá entrando nessa onda, né? É. Então acho que isso mostra uma tendência que não sei o quanto que ela é duradoura, porque caras como eu e você e as pessoas que acompanham o nosso canal, eu acho que valorizam um conteúdo mais elaborado, tá um pouco mais longo para desenvolver melhores ideias. Eu não sei, acho que esse conteúdo ainda tem bastante espaço, mas vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Assim, eu acho que o importante é saber consumir os diferentes formatos, né? Os diferentes tamanhos, porque vai haver momentos que algo mais curto vai ser mais fácil ali pra você, vai ser o que você precisa, e também pra gente ter um pouco de paciência com conteúdos mais longos, né? Eu vejo até que com relação assim, o que eu gosto muito no cinema, as pessoas são impacientes mesmo. Os filmes, eles mudou muito o timing das coisas, né? Porque o consumidor, o espectador passou a querer mais esse tipo de coisa, né? Inclusive, você falou de filme agora, você me fez lembrar que eu tô assistindo aquele filme que tá indicado ao Oscar. Quer dizer, não sei se já é indicado, se é... Enfim, é um filme da Netflix, o Ataque de Cães. Ah, Tá eu, ali. eu sei, eu não assisti não, mas eu sei qual que é. Ah, não, então se você não assistiu, eu não vou nem falar nada, que eu achei que você talvez já Ah, tivesse assistido. pode falar, não tem problema não. Não, eu até agora não consegui terminar esse vídeo porque eu não tô gostando dele, sabe? Tipo, ele é muito... Ele é um teste para os que não são muito pacientes. E eu me descobri impaciente com ele, embora eu seja uma pessoa paciente, eu acho. Na minha visão, eu sou. Cara, mas a gente cai talvez ali numa dificuldade do seu diagnóstico, que é: será que você é impaciente mesmo ou é um tipo de conteúdo que às vezes não te agrada tanto? Porque Sim. eu já passei muito com isso com um livro, né? De tipo assim, caraca, velho, que dificuldade que eu tenho de ler, eu não consigo me concentrar, eu não tenho paciência e tal. E na real o que eu descobri era só porque eu tava lendo os livros que não me interessavam, assim, eu me forçava um pouco porque tinham recomendado, porque é um clássico tal e não sei o que, não dava conta. E quando eu descobri algo que eu gostava muito, eu devorava, pô, eu lia uma sequência de livros assim em uma semana, então às vezes tem um pouco disso daí. Eu com conteúdo audiovisual tenho bastante disso. Eu começo a assistir, vamos supor, série. Geralmente nos primeiros. No primeiro episódio, os dois primeiros episódios, eu já sei se é algo que me interessa tanto ou não. E aí eu prefiro gastar meu tempo com outras coisas. Cara, eu sinto a mesma coisa e eu super concordo com o que você falou. Acho que depende muito do que você está fazendo e, enfim, do material específico, né? Esse filme está sendo um pouco difícil para mim, porque eu não estou entendendo muito bem
qual é a história, de qual é dos personagens, qual é o significado das paradas, enfim. Eu ainda não terminei de ver o vídeo porque eu parava, assim, quando eu vi, eu já tava mexendo no celular, eu já tava, sabe, fazendo outras coisas, eu não tava conseguindo me concentrar no filme, porque eu não tava sendo, a história não tava me pegando. Agora, sei lá, tem filmes e séries que, tipo, é difícil de você fazer alguma outra coisa, porque elas te prendem muito. E aí eu acho que o ponto é esse mesmo que você falou, de se focar nas coisas que mexem com vocês. Então, vocês que não assistiram o vídeo, vocês não devem estar assistindo esse também, porque esse é maior ainda, né? Mas, enfim, ao público que não curtiu muito o fato do vídeo ter 10 minutos, eu garanto que se você gosta do tipo de vídeo que a gente faz, você vai assistir e vai valer a pena, tá? Então fica aí essa reflexão, mas enfim, né? Cada um vê o vídeo do tamanho que quiser. Inclusive, Chicão, isso me faz lembrar que as pessoas que não gostam de vídeos muito longos têm uma segunda opção agora para entender mais de psicologia com a gente, que é o nosso canal de vídeos curtos, os Segundos Psíquicos. Já tem vídeos lá e a ideia é sair soltando vídeos mais curtos toda semana, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não tem tempo mesmo de consumir um conteúdo mais longo ou procura um resumo, algo mais concentrado ali, ela vai encontrar, por exemplo, cortes daqui, né, de momentos mais significativos, por exemplo, dessas conversas que a gente tem. E você tava falando de filme, foi muito bom, porque próximo de quando saiu esse nosso vídeo sobre impaciência, eu tinha ido ao cinema ver um filme de um diretor que eu gosto muito, e o filme é Licorice Pizza. O filme acho que tá concorrendo ao Oscar também, não sei, mas é um filme sem tanto hype assim, porque ele difere muito de conteúdo de entretenimento de hoje em dia, assim, né? Eu gostei muito do filme, eu recomendei ele pra muita gente, e uma coisa que surpreende, por exemplo, assim, no filme, ele não tem ação, é um filme que não tem violência, não tem... Eu até fiquei pensando assim, eu falei, cara, quando foi a última vez que eu vi um filme que não tinha uma arma? Uhum. E assim, eu acho interessante pra ver como é que o cara cria uma trama, uma tensão, assim, é uma história de amor que desenrola o filme inteiro em diversos contextos. É bem legal, assim, se passa no começo dos anos 70. E é um filme mais aos moldes antigos, assim, que as coisas acontecem num ritmo um pouco mais lento. E eu recomendo bastante, quem quiser assistir depois, até porque o desenrolar inteiro do filme pra combinar em um acontecimento no final dele é muito bom, muito legal. Qual que é mesmo o nome? Licorice Pizza. Licorice Pizza. Tá, legal. Esse eu nunca ouvi falar, esse eu não ouvi falar também não. E aproveitando que a gente já contou uma novidade pro povo, tem uma outra novidade também que tá aqui na minha mão, um tal de copo psíquico, né, Chicão? Tá chegando ao mercado aí esse novo produto? Diz que esse daqui é um copo para hidratar o seu cérebro. Esse aqui vai direto pro cérebro, esse aqui não tem intermediários, é mais eficiente. Bom, eu estava zoando aqui, mas de fato a gente fez um copo personalizado do canal, tem uma arte que o próprio Chicão que fez, tá bem legal. A gente ainda não está vendendo, mas muito em breve vocês vão saber nas nossas redes sociais os detalhes sobre como vocês podem adquirir. E é isso, ficou lindo, tem vários desenhinhos aqui mostrando coisas ligadas ao comportamento, ao cérebro, à ciência, à realidade, o mundo. E depois a gente adoraria saber o que vocês acharam do copo, depois vocês comprarem aí também, a gente adoraria ter o feedback de vocês. Uma coisa que eu acho sobre o tema de impaciência ainda também, que a gente está comentando aqui sobre entretenimento, mas assim, por exemplo, você tá vendo um filme lá, esse filme da Netflix, e você não tá dando conta. Eu imagino que seja por isso. Às vezes é um formato ou um tema que não te agrada tanto. Mas como é entretenimento, assim, você tá dando uma chance e tá se esforçando um pouco pra ver, porque você sabe que tem um certo conteúdo ali, uma certa mensagem. Mas esse é o tipo de coisa que assim, vamos botar aqui entre aspas, supérflua, porque você não é obrigado, você não precisa ver esse filme. Mas, por exemplo, tem momentos da nossa vida que a gente precisa de paciência porque são coisas que a gente tem que fazer. Assim, tem problemas que a gente tem que resolver, tem filas que a gente tem que pegar. E é aí nesse momento em que acho que a questão de você ter um pouco mais de paciência, né, um pouco mais de controle, faz muita diferença, né? Exato, porque não dá pra gente escolher
só fazer o que a gente gosta, né? Tipo, talvez até os 4 anos de idade, talvez ainda dê, mas depois disso acaba a mamata e aí a gente tem que fazer o que os outros querem que a gente faça, né? Tem que fazer o que precisa ser feito, coisas práticas. E o que eu percebi, Chicão, nesses comentários também do vídeo sobre paciência, foi muita gente falando assim que é muito impaciente mesmo e que vive muitos problemas na sua vida por causa disso. Eu acho que aquelas dicas que a gente dá lá podem ajudar muitas pessoas, mas cada caso é um caso, cada impaciência tem possivelmente várias causas na vida da pessoa. Então, o que eu recomendaria para pessoas que são pouco pacientes e que gostariam de ser um pouco mais primeiro, lógico, assistir o nosso vídeo sobre impaciência, porque a gente dá dicas lá legais, a gente dá uma visão geral sobre o assunto, que talvez algumas coisas que a gente fala lá sejam novidades para você. Mas a principal que eu colocaria, e a gente fala no vídeo, é você procurar um profissional que possa te ajudar a entender melhor o que está acontecendo com você, por que você tem esses padrões de comportamento, esses padrões de regulação emocional que acabam trazendo problemas, já que é através desse tipo de ajuda profissional que talvez você comece a mudar a sua forma de lidar com essas coisas. E, inclusive, realmente as pessoas vão passar a te ver como alguém mais paciente, dependendo do tipo de mudança que você conseguir obter com essa ajuda. Cara, tem até um comentário aqui do Macintosh, que ele falou assim, né, que recentemente ele fica muito impaciente com a enrolação. Que ele falou, por exemplo, no YouTube, ele fica extremamente irritado quando a pessoa, ao invés de ir direto ao assunto principal, ela demora muito, fica enrolando. E assim, o que eu tenho pra falar pra ele é que muitas vezes as pessoas... Tem muita gente que é prolixo mesmo, não tem uma facilidade em passar uma mensagem objetivamente, em se comunicar de forma clara. E apesar disso, muitas dessas pessoas têm coisas relevantes, coisas importantes para passar pra gente, são relações que são importantes na nossa vida. Então, apesar de ser difícil ter que lidar com esse tipo de situação, às vezes é benéfico a gente aumentar um pouco essa nossa tolerância para lidar com essas situações. Chicão, eu concordo totalmente com você, penso exatamente a mesma coisa. Só que eu vou te confessar que na prática, se eu tô lá, eu vejo muito vídeo no YouTube, né? Então, eu tô lá assistindo tal, por exemplo, tem uma coisa que eu quero entender, como fazer tal coisa na edição, como fazer tal parada. Se a pessoa é muito prolixa, eu não dou conta, velho. Eu não dou conta. E eu acho que isso é um mal do nosso trabalho, do que a gente faz aqui no canal, porque eu tô tão viciado, digamos assim, em tentar sintetizar as coisas, e eu valorizo tanto isso, que quando eu vejo alguém, tipo, indo pelo caminho contrário, eu não dou conta, velho. Eu tipo, me desmotivo total de continuar vendo, sério mesmo. Cara, esse caso, ele é muito característico, esse de buscar um tutorial, porque realmente o que a gente quando a gente procura isso pra aprender a fazer algo, você quer um manual, né? É uma coisa muito prática. Muito prática. E eu, por exemplo, detesto buscar isso em vídeo, porque eu gosto de buscar em texto. Porque em texto eu faço uma leitura vertical ali do negócio. E eu sei, é muito mais fácil de você se localizar. Porque uma coisa interessante do texto é porque ele está todo exposto. Ele está exposto à sua integridade ali, né? O vídeo não. O vídeo, para você ter a integridade dele, você tem que ter você tem que se deslocar no tempo. O texto não, ele está todo lá. Você consegue ver ele inteiro. Então é mais fácil de localizar o que você precisa do que num vídeo. No vídeo, de fato, você tem que esperar ele passar para poder encontrar a informação que você precisa, né? Então, eu pelo menos, prefiro buscar esse tipo de informação em texto ao invés de vídeo. Porque testa a nossa paciência mesmo. Você está querendo resolver um problema de forma rápida e você tem que esperar o cara explicar que a energia na casa dele caiu, o cachorro dele comeu o cabo do computador, um monte de coisa. Às vezes o cara tem muitas vezes o vídeo é em inglês, o cara tem um sotaque que é difícil de compreender. Então, são coisas que vão tirar a nossa paciência. Exatamente. E, cara, Vou comentar um negócio sobre o vídeo de anfetaminas. Que, basicamente, assim, eu vi as pessoas falando que gostaram do vídeo, que gostaram da gente abordar esse assunto. A gente já falou... Vou falar de novo aqui, só porque eu me embolei. A gente já falou sobre várias drogas aqui no canal.
E, inclusive tem uma playlist no nosso canal que é sobre as drogas. A gente já falou sobre maconha, álcool, anfetaminas agora, né? LSD, cogumelos mágicos, enfim, já falou de muita coisa. Falta ali uma lista das mais famosas, falta uma lista pequena. E então as pessoas geralmente gostam quando a gente fala disso. E uma coisa que foi diferente é porque nesse caso a gente está falando de uma substância que a partir dela são feitos medicamentos, medicamentos legalizados. Inclusive um medicamento que é extremamente popular para o tratamento do TDAH se baseia em anfetaminas. E eu achei curioso que muita gente descobriu isso com o vídeo, né? Tipo, muitas pessoas falam, caramba, eu uso Venvanse e não sabia que a base dele são as anfetaminas. Aí uma coisa que, só para enfatizar, a gente já falou isso no vídeo, mas só para enfatizar, quando você vai lá e toma o Venvanse, você não está consumindo a mesma coisa que uma droga vendida nas ruas ilegalmente. Tá? Você está consumindo uma coisa que foi extremamente bem planejada e bem preparada para atingir um objetivo terapêutico. O que se encontra nas ruas, a droga consumida pela maioria das pessoas que faz isso de forma recreativa ou de forma ilegal, ela tem um controle de qualidade muito mais assim, difícil. Né? Na verdade, não tem um controle de qualidade, esse é o problema. Quando eu falo controle, eu falo uma figura que possa, tipo assim, uma Anvisa da vida, né? Que vai controlar a qualidade de forma centralizada. O que você tem ali são traficantes e pessoas que produzem de forma clandestina. E aí, dependendo de de onde você adquire essa droga, de com quem você adquire, ela pode ter, primeiro, uma composição química extremamente variada, inclusive incluindo coisas que são prejudiciais para o seu organismo. E também o nível de concentração da droga. Então pode ter desde uma coisa que é 10 vezes mais potente do que um medicamento como o Venvanse, até 100 vezes mais. Que aí, claro, com uma dose dessa você tem toda uma mudança fisiológica no seu corpo proporcional a isso. E que vai trazer provavelmente depois repercussões não tão boas. Então, só para diferenciar, assim, Venvanse é uma coisa, anfetaminas que você vê que são vendidas na rua de forma ilegal, aí já é uma outra parada. E sobre esse vídeo de anfetaminas, não tem muito o que falar além disso, né? O povo gostou. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. E é vida que segue. Mas foi mais uma droga que a gente conseguiu abordar. E aí, se você está aqui assistindo nosso episódio, você gostaria que a gente abordasse mais alguma droga ou substância? Depois de ver lá, claro, as que a gente já abordou na nossa playlist, manda aqui nos comentários que a gente sempre leva em conta. E a ideia é poder abordar, sei lá, todas as que der para abordar. E não todas, porque são muitas, né? Mas as principais. Voltando aqui pro vídeo de impaciência, tem um comentário aqui do Gabriel que ele falou assim, né? Aqui nas palavras dele, literalmente. Sim, sou muito impaciente quando minha casa está super bagunçada. Só que aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, mas isso é impaciência? Porque, por exemplo, eu fico incomodado quando minha casa tá super bagunçada, mas eu não sei se isso é impaciência. Esse é um ponto interessante, né? O que significa ser impaciente? Por exemplo, se você pediu pra alguém arrumar a bagunça dela e ela não arruma, aí existe paciência da sua parte de aguardar a pessoa cumprir a tarefa, mas se a bagunça em si causar um incômodo, será que isso é impaciência? Eu não sei se eu acho que não. Então, assim, esse tipo de discussão sempre depende do que você está chamando, né? Do conceito central ali. Por exemplo, o que significa impaciência para você? Porque tem uma definição que a gente adota no vídeo, aí com base nela dá para falar isso aí que você acabou de falar, mas acho que muita gente trata quase como a mesma coisa, ou acaba assim, às vezes, trocando, né? Impaciência com irritado, com incomodado, com angustiado, e na verdade tem diferenças entre todas elas. Eu acho que você fica impaciente com o comportamento de alguém, por exemplo, que não fez algo que falou que ia fazer. Isso é, claro, isso é um exemplo muito bom. Agora, você ver sua casa desarrumada e dizer que está impaciente não faz muito sentido. Acho que faz sentido falar que está irritado, incomodado, que nem você falou. Acho que a paciência ela é a sua capacidade de aguardar um resultado sem afetar as suas emoções, né? Digamos assim. Ou então depende eu diria até que, assim, indo na linha do que a gente fala no vídeo, ser paciente, quanto mais paciente você for, melhor você vai lidar com situações que envolvem ter que esperar um resultado que nem você falou, de um exame, ou
ter que lidar com uma frustração, ter que lidar com uma Aham. adversidade. Então, dependendo do quão bem você lida com essas coisas, você pode ser visto como mais paciente ou menos paciente. Ninguém é totalmente paciente, ninguém é totalmente impaciente. A gente Sim. varia o quão paciente é ao longo da vida, a depender das situações, a depender das circunstâncias, a depender dos nossos estados psicológicos naquele determinado momento. Mas também temos alguma. Isso também faz parte da nossa personalidade, né? A gente conhece pessoas que são mais pacientes e outras que são menos. Uhum. Então, eu acho que, assim, por exemplo, eu me vejo como alguém paciente de maneira geral, mas dependendo do que for, eu sou muito impaciente. Do tipo, que eu estava falando, se eu for ver um vídeo de divulgação científica e a pessoa for prolixa, eu não dou conta. Sim. Eu não sei explicar muito bem, mas é porque eu acho que tem a ver com o que eu faço, né? Eu valorizo Aham. muito isso no meu canal. Então, quando eu vejo as pessoas. Quando eu vou consumir um conteúdo parecido com o meu, mas ele diverge em valores importantes para mim, isso eu não dou conta. Então depende muito. E aí um dos pontos que ajuda muito a pessoa impaciente a evoluir, ou pelo menos enfim, viver menos prejuízos nesse âmbito que ela é impaciente, é mapear o que te deixa mais impaciente. Por exemplo, Chicão, você consegue imaginar agora que tipo de coisa assim, em que área da sua vida você se sente mais impaciente? Cara, eu. No geral, assim, não tem uma que eu sou mais impaciente. Eu me vejo também como uma pessoa bastante paciente, mas essa paciência ela é condicionada a eu ter uma previsibilidade do que esperar, do que vai acontecer. Então, digamos assim, uma coisa que as pessoas geralmente, né, se você já é um pouco mais adulto, um pouco mais velho, você tem que resolver coisa em banco, tem que resolver, sei lá, coisa em correio, cartório, o que for. E geralmente são filas demoradas, tem gente que é enrolada, que atrapalha o atendimento de todo mundo. Isso é o tipo de coisa que geralmente dá paciência, mas se eu souber o que eu vou esperar, tá tranquilo. Eu me preparo, eu não marco outro compromisso depois e tudo mais, então eu entrego ali, eu falo, isso aqui tá fora das minhas mãos, eu não tenho controle sobre essa situação, então eu tenho que esperar para resolver. Essa é a minha visão. Então, eu gosto de. Se eu não consigo ter esse preparo, se acontecem imprevistos, aí a minha paciência diminui. Mas geralmente, quando eu tenho esse preparo, já sei o que esperar, eu sou bem paciente. Aí você tocou num ponto central que eu acho que ajuda a entender por que algumas pessoas se demonstram impacientes. Que é saber lidar com a incerteza e saber lidar com a falta de controle, que na verdade uma coisa está ligada à outra, né? Então, quando a gente Sim. sente controle sobre a situação na qual a gente está, é mais fácil de regular as nossas emoções, de não reagir de uma forma muito ruim. E já quando a gente se sente sem controle ou com pouco controle, por exemplo, que nem você falou, eu vou agora citar um exemplo que foi vivido por uma pessoa próxima a mim, que era o seguinte: ela foi para uma fila de uma loja, estava enorme, e ainda por cima tinham duas coisas que deixou ela muito brava. Que eram um idoso atrás dela que ficava abaixando a máscara para tossir e ficava tossindo o tempo todo. No meio de uma pandemia, isso é bem irritante. E a pessoa na frente, quando chegou a vez da pessoa da frente, a pessoa da frente ficava tipo assim: ah, não, não, na verdade eu quero isso aqui. Ah, não, mas acrescenta isso aqui. Isso por muito tempo. A pessoa ficou ali, sabe, tipo, decidindo na hora, durante um tempo assim, acima do que seria o normal. E aí, pronto, é exatamente isso que a gente está falando, né? Como a pessoa da frente traz uma incerteza, que é quando é que essa pessoa vai terminar? E a pessoa de trás será que eu estou me infectando com Covid agora? Aí ela não sabe dar conta. E eu acho que eu ficaria muito puto nessa situação também. Cara, não, essa daí é pra tirar qualquer um do sério, né? Porque, porque extrapola o bom senso, o convívio, né? As regras do convívio das pessoas. Eu acho que tem poucas coisas que tiram mais a paciência das pessoas, que é, por exemplo, você tá numa fila de, sei lá, um restaurante ou uma lanchonete, a fila é enorme, a pessoa deixa pra decidir olhar o cardápio quando chega a vez dela no carro. Cara, e outra coisa que tem acontecido, que agora que você falou isso, você me fez lembrar. O quão comum é no Brasil as pessoas furarem a fila na cara dura e não perceberem de tão espontâneo que é. Eu não sei se você tem essa vivência, mas pra mim, às vezes nem tem uma fila grande, sabe? Às vezes. E a pessoa simplesmente fura a fila, assim, na alta. Eu já me vi nos últimos meses, eu não estou frequentando muitas lojas, estou ficando muito em casa. Mas nas poucas vezes em que eu fui, aconteceu com alguma regularidade de eu estar lá. Aí chega um camarada, simplesmente vai direto, assim, pula a fila, né?
Aí eu fico olhando assim, e hoje antigamente eu só deixaria quieto para não me estressar, mas hoje em dia eu chego e falo, tipo, oi, tem uma fila aqui, você poderia ir pro final da fila? E aí todo mundo fica sem graça e vai, né? Mas, cara, nossa, furar a fila me irrita muito. Você diz assim, tipo, no mercado, porque hoje as filas têm uma distância um pouco maior, né? Às vezes não fica próximo ao caixa, né? Então a pessoa seguinte às vezes tá um pouco atrás e parece que não tem fila, é tipo isso? Então, no mercado, agora que você falou, eu não me lembro disso acontecer recentemente, mas em lojas como um todo, assim, tipo, na hora de Entendi. pagar, você tá Aham. lá no caixa, na fila do caixa, e aí isso já Cara. aconteceu algumas vezes. No mercado é um pouco mais difícil porque tem o carrinho, muitas vezes, né? E tem tipo, pô, Aham. é difícil a pessoa Entendi. não ver. Mas, enfim, é uma das coisas que mais me irrita, essa parada de pessoas furando fila. Cara, acontece mesmo. E, Chicão, aproveitando aí que a gente tá abordando esses dois assuntos hoje, eu queria dizer que eu não tenho uma recomendação específica para essa semana. Uhum. Eu, na verdade, sobre esse último assunto que eu falei, falta de controle, ansiedade e paciência, sobre esses assuntos gerais assim ligados ao comportamento, a recomendação de sempre é o meu livro, Ser Humano, Manual do Usuário. Esqueci de trazer ele para cá para mostrar a capa, mas já mostrei tanto que eu tenho certeza que as pessoas conhecem. Então fica essa recomendação aí. E, cara, eu vou fazer uma recomendação extremamente aleatória, mas é só porque é tudo que eu tenho Ah, e talvez para algumas pessoas vale a pena. Eu gosto muito de jogos. E recentemente eu e uns amigos fizemos uma assinatura do Nintendo Switch, uma assinatura familiar, para a gente ter acesso a alguns serviços que eles só oferecem para quem paga essa assinatura. E um deles é o Nintendo 64. No próprio Switch você joga esse console que é antigo, né? E aí eu uhum. fui lá jogar, cara, os gráficos, infelizmente, realmente eram muito defasados, mas enfim. Tem um jogo que eu joguei nele chamado Mario Tennis. Então ele é antigão, assim, é um jogo de 1990 e tanto, eu acho. Que é muito divertido, velho, muito divertido. E aí, essa é a minha recomendação da semana. Jogue Mario Tennis. Mario Tênis. Muito aleatório. É bom mesmo. Cara, Muito bom. tem um livro pra indicar. Eu só conheço ele em inglês, eu nunca achei ele em português. Que ele fala sobre. Ele é sobre ansiedade. O título dele em inglês é How to Lose Control and Gain Emotional Freedom. Que seria como perder o controle e ganhar a liberdade emocional. Do Jerry Duvinsky, que é um psicólogo. É bem legal esse livro. E também o filme, o Licorice Pizza, fica aí a sugestão. Cara, vou dizer que tá no meu top 10 filmes favoritos. Foi um dos Eita! melhores filmes que eu vi em muito tempo. É bem bacana. Não é qualquer filme que entra no seu top 10, né? Não. Pô, legal, legal. Boas dicas aí. Galera, então só recapitulando. Se você ainda não é inscrito no Números Psíquicos, para com isso, se inscreva, deixa de ser besta. Se você ainda não está inscrito nos Segundos Psíquicos, vai lá, especialmente se você é impaciente, embora eu ache pouco provável que você tenha chegado até esse momento do vídeo para poder falar com você, mas se acontecer esse milagre, vai lá, se inscreve no canal, porque vai sair vídeo toda semana. Já tem alguns conteúdos lá, então se você curtir, deixa o like, comenta, ajuda a gente a crescer esse canal, tá bom? E até o próximo episódio.